Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você vai conhecer um pouco mais sobre o grupo de voluntários Semeadores da Alegria, da Arquidiocese de Goiânia. Você confere a entrevista com o escritor e jornalista Rodrigo Alvarez sobre o lançamento do seu livro Jesus, o Homem Mais Amado da História, e também a nossa série Sacramentos da Igreja. Os Semeadores da Alegria têm a missão de levar o amor do Pai Eterno a todos os que precisam de uma palavra de fé e esperança. O grupo de voluntários contribui para o bem-estar dos pacientes, acompanhantes e profissionais, promovendo a humanização do ambiente hospitalar. O grupo Semeadores da Alegria surgiu há 4 anos com o intuito de levar alegria e amor ao próximo. Composto por voluntários, o projeto foi idealizado por Padre Maximiliano Costa e hoje conta com 5 coordenadores e 20 líderes que acompanham nas ações. Esse projeto ele nasceu assim das palavras do Papa Francisco, quando ele fala que ele quer colocar a solidariedade no centro da cultura da humanidade. 208 jovens que atuam em grupos divididos por escala. Assim, todos os sábados, os espaços, hospitais e abrigos recebem a visita dos Semeadores da Alegria. Raquel Marques é líder do grupo que visita o Hospital Materno-Infantil e conta como o projeto mudou sua vida. Apesar de sempre ter tido vontade de fazer parte de um projeto semelhante a esse, eu descobri por acaso. Eu estava num momento turbulento, de um fim de um relacionamento que me levou a dificuldades financeiras. Então, assim, foi providencial. O próximo curso de formação ocorre neste mês de abril e já tem 116 inscritos para o processo. Cláudio Roberto, psicólogo clínico que contribui para a formação dos jovens integrantes dos Semeadores, fala da importância de estar preparado para levar alegria a quem precisa. Até porque o trabalho que eles fazem com os doentes nos hospitais, eles sempre vão apresentar essa carga emocional e afetiva chamada alegria. Mas para que ela possa ter uma genuidade, para que ela possa ser verdadeira, é preciso que seja trabalhado a nível individual. Porque eu apresento para o outro pratos de afetos, no caso a alegria, com qualidade, né? Porque senão o que eu vou apresentar para essas pessoas? Ser voluntário é mais do que doar tempo e amor, é uma via de mão dupla. Isso significa que levar uma palavra de fé e esperança a quem precisa se torna essencial para a sua vida. Coordenar um projeto como esse é assim uma bênção, né? A gente sente mesmo instrumento nas mãos de Deus. Para Rodrigo Camargo, um dos líderes nos Semeadores, fazer parte é um aprendizado de vida. Eu tenho uma gratidão enorme por participar desse projeto, porque na verdade eu sou mais ajudado do que ajudo. Eu realmente, quando a gente vai para lá, a gente mais recebe do que dá, porque a gente sai de lá às vezes vazio, a gente entra vazio, mas sai de lá cheio assim, querendo mudar o mundo mesmo. Meus irmãos e irmãs, a solidariedade é a virtude principal da vida cristã. Não podemos ser cristãos sem abrir as mãos, sem ser solidários. Nossa Senhora disse no seu canto Magnificat, minha alma agradece ao Senhor, que Deus enche as mãos dos pobres e deixa os ricos de mãos vazias. A solidariedade faz a gente abrir as mãos e o bolso também para servir o próximo, para partilhar o pouco ou muito que temos. É interessante a gente observar nas paróquias que as pessoas mais simples
são sempre capazes de solidarizar-se com o próximo. Eu lembro, a certa feita, uma família inteira chegou à nossa igreja e nós não sabíamos onde colocá-la na igreja. Uma pobre viúva, senhora mãe de muitos filhos, levou toda esta família para a sua casa e deu acolhida naquela noite e no dia seguinte. Então, isto é solidariedade. É um novo nome para a caridade, um nome mais talvez atualizado, que o mundo de hoje usa muito. Solidariedade é a mesma coisa que misericórdia, que caridade, que bondade, que amor. Deus é amor. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Preview. No dia 21 de abril, a Paróquia Santa Luzia realiza o primeiro Festival de Literatura Infantil, que traz como tema As Árvores que Contam História. O evento será na Praça da Matriz, em Aragoiânia, das 8 ao meio-dia. Hoje acontece às 13h30 a reunião arquidiocesana da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro Pastoral Dom Fernando. E ainda hoje tem o primeiro encontro Alfa na Paróquia Santa Genoveva, às 19 horas. Mais informações pelo número 9442-3957. Hoje no quadro As Razões da Fé, temos um vídeo enviado por Luiz Fernando Alves, da Paróquia São Sebastião de Bonfinópolis. Padre, o que é dia de preceito e quais são eles? Eu quero agradecer imensamente à Paróquia São Sebastião de Bonfinópolis, que tem participado sempre do quadro As Razões da Fé. Obrigado, Luiz Fernando, pela sua pergunta. Eu acredito que ela vai ajudar muitas pessoas a cumprir o terceiro mandamento da lei de Deus por amor e não pela obrigação da lei. No livro do Êxodo, a lei de Moisés diz: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás todas as suas obras. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. A respeito dele, a Sagrada Escritura faz memória da criação. Com a encarnação do Verbo de Deus, temos uma nova interpretação. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Salmo 117 diz que este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e nele exultemos. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto o 8º dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Jesus. Para nós cristãos, o domingo se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. São Justino, no 2º século, dizia: reunimo-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. A celebração dominical do Dia do Senhor está no coração e na vida da Igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa, de preceito por excelência. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2177, diz também que deve ser guardados igualmente o dia do Natal, da Epifania, da Ascensão do Senhor e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, e de sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José,
dos santos apóstolos Pedro e Paulo e, por fim, de todos os santos. No Brasil, algumas destas solenidades são transferidas para o domingo, que por sua natureza é o dia de preceito. O Natal, Imaculada Conceição, Maria Mãe de Deus e Corpus Christi são conservadas nos próprios dias e todos os cristãos católicos devem participar da Santa Eucaristia celebrada. Muitas pessoas vêm me perguntar sobre ser pecado ou não deixar de participar das missas aos domingos e dias de preceito. Eu diria, baseado no Catecismo da Igreja Católica, que a Eucaristia do domingo fundamenta e valida toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Segundo o Código de Direito Canônico, no cânon 1248, o fiel satisfaz o preceito de participar da missa em qualquer lugar onde é celebrada o rito católico, no próprio dia da festa ou na tarde do dia anterior. Por falta de padre ou por outra causa grave, o mesmo código diz que se a participação na missa se tornar impossível, é recomendado que participe da liturgia da palavra na igreja paroquial. Não tendo a celebração da palavra, então se dedique à oração por tempo conveniente, pessoalmente ou em família. Aqueles que deliberadamente faltam a essa obrigação cometem pecado grave. Participe também do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal, 99174-9290. O Multicom, Mutirão Brasileiro de Comunicação, é um evento bianual. O tema do ano passado foi Educar para a Comunicação, e em 2019 o evento vai acontecer aqui em Goiânia. O Mutirão Brasileiro de Comunicação, Multicom, é uma realização da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tem como objetivo troca de conhecimento sobre comunicação no âmbito da Igreja e da sociedade. Irmão Diego Joaquim, coordenador da PASCOM Regional Centro-Oeste, conta sobre a preparação para sediar o evento. Para o Regional Centro-Oeste é uma oportunidade de dinamizar a pastoral da comunicação em todas as dioceses, já que foi colocado o desafio de, na preparação do Multicom 2019 em Goiânia, em cada diocese ser realizado um mutirão de comunicação. Então estamos começando o primeiro mutirão diocesano aqui na Diocese de Lusiânia, graças a Deus com uma boa participação. O símbolo do Multicom é uma peça feita em acrílico e metal, com o formato de uma pomba que representa o Espírito Santo. Os 4 raios dourados significam as bases para uma boa comunicação. Irmão Diego fala da importância do símbolo percorrer os mutirões diocesanos de comunicação. O primeiro Multicom que vai ter, digamos, um símbolo que vai peregrinar nas dioceses para motivar a participação do Regional Centro-Oeste no evento que nós seremos os anfitriões. Não é um compromisso só da Arquidiocese de Goiânia, é um compromisso do Regional Centro-Oeste. No Brasil, o Multicom acontece desde 1998 e a cada 2 anos uma nova edição é realizada. Ano que vem, em 2019, a Arquidiocese de Goiânia será a sede do 11º Mutirão Brasileiro de Comunicação. Fábio Lopes, membro da PASCOM de Cristalina, participou do Mutirão Diocesano de Lusiânia e fala sobre a sua experiência no evento. Para mim foi um aprendizado muito grande. Nós estamos implantando agora na nossa paróquia a Pastoral da Comunicação e foi um dia de grande aprendizado. Perceber que as dimensões da pastoral ultrapassa o tirar foto, filmar e postar, né? É um grande instrumento de comunicação, um instrumento de aproximação das pessoas. E perceber também, como disse o irmão Diego, que para estar na pastoral da comunicação, muito mais do que a pessoa estar qualificada, ela precisa ter comprometimento com o Evangelho. Goiânia é o ponto de partida em Goiás para lugares abençoados pela flora, pela fauna e pela fé. Goiânia tem muito a dizer e o que comunicar, e por isso
A próxima edição do Multicom acontece aqui. Conheça Goiânia. Participe do Multicom 2019. O próximo evento do Multicom será realizado na Arquidiocese de Brasília no dia 5 de maio. Para mais informações, acesse o site www.arquidiocesedebrasilia.org.br. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. Preview. No dia 21 de abril, a Paróquia Santa Luzia realiza o primeiro Festival de Literatura Infantil, que traz como tema As Árvores que Contam História. O evento será na Praça da Matriz, em Aragoiânia, das 8 ao meio-dia. Hoje acontece às 13h30 a reunião arquidiocesana da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro Pastoral Dom Fernando. E ainda hoje tem o primeiro encontro alfa na Paróquia Santa Genoveva, às 19 horas. Mais informações pelo número 9442-3957. No quadro Arquidiocese Entrevista de hoje, Thalita Salgado conversa com Rodrigo Alvarez, que nesta semana lançou seu livro Jesus, o homem mais amado da história, aqui em Goiânia. Ele é jornalista e escritor e boa parte de suas obras são dedicadas à religiosidade. Entre elas, o best-seller Aparecida, a biografia do padre Fábio de Mello e agora Jesus, o homem mais amado da história. Eu converso com Rodrigo Alvarez. Prazer, bem, Rodrigo? Prazer falar com você. Rodrigo, como que começou o interesse pelos temas religiosos? O interesse começou por Aparecida, porque vivendo em São Paulo, eu sempre quis entender por que todo o Brasil ia até São Paulo para rezar diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então eu fiz uma pesquisa muito ampla. Isso foi em 2011. Naquela época, para entender a Aparecida, eu precisei entender também a história de Jesus e Maria. A gente sabe muito bem, a Aparecida é a representação de Maria. E uma vez que eu entrei nesse universo, eu não consegui mais sair. Existe tanta história a ser descoberta, tanto a se pesquisar sobre o tema, que eu achei que valia a pena me aprofundar ainda mais e continuar escrevendo livros. Maria, por exemplo, foi um livro que veio depois de Aparecida, quase como uma continuação, porque a pesquisa era muito grande para caber num livro só. E Jesus, eu quis esperar um pouquinho mais. Quando eu comecei a escrever Jesus, o homem mais amado da história, foi o momento em que eu senti que tinha compreendido algo e que queria contar isso para as pessoas. Rodrigo, diante dessa proximidade com essas experiências, tanto em Aparecida e agora falando sobre Jesus, como que você percebe a fé na vida das pessoas? Olha, a fé, eu venho encontrando com a fé das pessoas a cada fila, a cada autógrafo que eu dou, em cada lugar do Brasil. Só para esse lançamento desse livro, para falar desse livro, já estive em 9 capitais brasileiras. Lá de Manaus até São Paulo, eu ia, Curitiba, acabei não indo por uma questão de saúde, mas estive em muitos lugares e onde a gente vai, o que me trazem são demonstrações de fé, interesse pela história de Jesus, interesse pela história de Maria, querer compreender a Aparecida. Então eu sinto que houve um momento em que disseram que a fé talvez estivesse diminuindo, mas eu não vejo isso, ao contrário, eu vejo muita ansiedade das pessoas por conhecer mais. Rodrigo, você é um jornalista muito conhecido e seu público não é estritamente religioso. Você sabe que vários muçulmanos já vieram comprar esse livro? Justamente, você acha importante que livros como esse, eles suscitam um diálogo e até mesmo a tolerância entre aqueles que veem pelos olhos da fé e que veem Jesus apenas como uma figura importante da história? Eu escrevo o tempo todo pensando nisso, pensando em todos.
Eu penso que a primeira mensagem de Jesus era essa. Jesus não fazia diferença entre as pessoas. O samaritano, né, seria o estranho de nós hoje. Ele traz para perto. O cobrador de impostos, ele traz para perto. Ele trazia todos para perto dele. O Papa Francisco hoje faz isso também com muita clareza. Ele aproxima as religiões. Eu acho que a gente vive um momento dificílimo em que há muito ódio pelo mundo. Qualquer gotinha que a gente puder contribuir para aproximar e dizer, gente, não tem que ficar disputando espaço, brigando, achando que o outro, aquele que pensa diferente de mim é meu inimigo. Não, isso não existe. Aquele que pensa diferente de mim apenas pensa diferente de mim, mas nós podemos sentar e conversar a qualquer momento. E se o livro puder ajudar nisso, poxa, que maravilha. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado a você. Prazer. E a vocês eu convido a ler Jesus, o homem mais amado da história. Até a próxima. Hoje, nos próximos programas, nós vamos falar sobre as virtudes morais. Antes de descrevermos cada uma delas, é importante saber algumas noções básicas e teológicas sobre as virtudes infusas. No ser humano existem virtudes naturais, ou seja, hábitos bons adquiridos por atos que frequentemente repetimos. Esses atos facilitam a prática do bem, da honestidade. Assim, por exemplo, os incrédulos, os pagãos e até mesmo os que não são cristãos podem, de forma natural, impulsionados por Deus, adquirir as virtudes morais. Isso se dá porque Deus é aquele que move tudo, é Senhor soberano. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança são virtudes morais que todos, apesar de não serem cristãos, pela natureza e pela própria consciência do bem, podem adquirir e se aperfeiçoar em cada uma delas. Mas hoje, de um modo particular, nós não queremos falar simplesmente desse tipo de virtude aqui. Nós queremos tratar das virtudes sobrenaturais e infusas, de um modo particular, daquelas que existem em cada cristão. Por isso, as virtudes naturais, aquelas que já existem no homem de um modo natural, devem ser elevadas a um estado de virtude sobrenatural, ou seja, deve levar a cada um de nós para um único fim, e esse fim é a visão beatífica, ou seja, a visão de Deus. Então, toda virtude deve nos levar para a contemplação de Deus. Por meio de atos praticados, impulsionados pela inspiração divina, Ele mesmo nos atrai para si. Desse modo, aquelas virtudes que comumente se chamam de virtudes naturais e para nós cristãos devem ser praticadas de modo sobrenatural e com a finalidade de nos elevar até Deus. Por isso nós podemos dizer, conforme Santo Tomás de Aquino, que as virtudes morais cristãs são infusas, ou seja, elas estão dentro de nós, de modo diferente das virtudes morais em uma pessoa que não é cristã. Por exemplo, essas virtudes, na pessoa não cristã, estão dentro delas de modo natural. Isso se dá pelo fato de que Deus nos fez como seres religiosos e capazes de chegar até Ele. As virtudes morais em cada pessoa foram adquiridas de modo natural. Deve alcançar no cristão um modo mais alto e mais profundo. Na filosofia, Aristóteles afirmava que a temperança é regulada pela reta razão. Já para nós cristãos, a temperança não é regulada somente por uma reta razão, mas é regulada também por uma fé divina e por uma prudência sobrenatural. Então existe uma diferença entre as virtudes naturais, que são próprias do homem, e essas virtudes que devem ser exercitadas de um modo cristão. Elas têm como objetivo fazer o homem chegar até Deus e por isso elas são mais elevadas. As virtudes morais têm por objeto o bem e por isso ela favorece essa união com Deus, regulando as nossas ações que, apesar de todos os obstáculos que encontramos dentro e fora de nós, nos levam a Deus de modo constante. A prudência, por exemplo, nos leva a escolher melhores meios para a nossa vida com Deus. A justiça nos faz dar ao próximo o que lhe é devido, e isso santifica as nossas relações com os irmãos e dessa forma nos aproxima de Deus. A fortaleza vivifica a nossa alma contra a provação e nos faz levar com paciência os sofrimentos e empreender com um santo esforço os mais árduos trabalhos para promover a glória de Deus. A temperança modera em nós a ânsia do prazer, submetendo-a à nossa vontade.
Se a gente parar para pensar, todas essas virtudes desempenham um papel muito importante. Tiram os obstáculos e nos dão meios positivos que nos levam para Deus. Como nós sabemos, as virtudes nos são comunicadas pelo Espírito Santo que vive em cada um de nós. E por isso, a partir de hoje, vamos falar um pouco mais sobre a natureza delas e o que nós podemos fazer para que essas virtudes aumentem em nós e como conservá-las em nossa vida. A vida espiritual do fiel inicia com a sua entrada na graça. Os sacramentos da iniciação cristã são portas de entrada dos filhos da Igreja na participação da vida divina. Acompanhe agora o segundo episódio da série Sacramentos da Igreja. Administrar os sacramentos não é unicamente falar de pertença a Deus e da redenção. Os sacramentos são sinais simbólicos destas realidades e os seus instrumentos efetivos transmitem verdadeiramente essa pertença a Deus e redenção. Nós temos na Igreja, desde o início da Igreja, 3 sacramentos da iniciação cristã: o batismo, crisma e Eucaristia. São chamados sacramentos pascais. Os sacramentos da iniciação cristã introduzem a pessoa na vida da graça. Pelo batismo, nascemos, nos alimentamos do próprio Jesus na Eucaristia e chegamos à maturidade da fé pelo sacramento do crisma. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo. Somos incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da vida nova, da ressurreição de Cristo. Nós recebemos essa vida nova no Cristo ressuscitado. Ressuscitamos com Ele, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. A confirmação ou crisma é um sacramento que consuma a graça batismal. Este sacramento normalmente é presidido pelo bispo, que impõe as mãos sobre os confirmados, invocando o dom do Espírito Santo. Depois unge a fronte do confirmado com o óleo consagrado. Esta ação é o selo do Espírito Santo para que se reconheça a quem pertence o cristão. A crisma é como a força do cristão para ser o templo vivo do Espírito Santo dentro do mundo, tendo coragem de anunciar Jesus Cristo, a todas as pessoas, como membro de uma igreja, de uma comunidade que é seguidora de Jesus Cristo. A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação. Estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. E a Eucaristia é o ápice de toda essa vida da iniciação cristã. É o sacramento que nos alimenta, que nos dá o corpo e o sangue de Cristo para que nós possamos continuar essa caminhada de fé, com força também, com coragem, de seguir Jesus Cristo e de dar testemunho de Jesus Cristo aos nossos irmãos. Chegamos ao final de mais um encontro semanal. Quero convidar você que participou deste programa a compartilhar com os outros a formação recebida e vivenciar as graças sacramentais em sua vida cotidiana e familiar. Fique com Deus e Nossa Senhora. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. No próximo programa você vai assistir a entrevista com o Padre Dilmo Franco sobre os sacramentos e ainda acompanha a reportagem Sacramentos de Serviço, Ordem e Matrimônio. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal.
Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.